combate à violência contra a mulher e abuso sexual de crianças e adolescentes, para falar sobre a Comissão de Combate, contra a mulher e abuso sexual de crianças e adolescentes. Por favor, Karina. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar na Câmara para falar de um tema tão importante, que de certa forma mexe muito comigo, né? É um tema forte, um tema que atinge todos nós do município. Essa comissão, eu sou como presidente municipal da comarca de Macaúbas, logo Macaúbas, Ibipitanga e Muquira. Fui eleita pelos defensores, pelos membros da comissão, pelos juízes e pela promotoria em nossa reunião no início do ano, para representar a comarca nos 3 municípios. E a comissão foi formada por iniciativa do Poder Judiciário, Poder de Segurança Pública e Defensoria Pública da nossa comarca, diante dos aumentos de casos que nós estamos tendo, tanto de violência doméstica, violência contra a mulher, quanto de abuso sexual de crianças e adolescentes dentro do município. Nós estamos fazendo o acompanhamento de dados reais do nosso município. Infelizmente, nós sabemos que nós temos um número de casos notificados muito grande. O número que nós temos registrados ainda são muito poucos, mas mesmo registrados a gente tem visto um aumento muito grande, principalmente agora no ano de 2025, que nós praticamente podemos igualar. Nós estamos em junho, a gente coletou dados até maio, a gente praticamente está igualando o ano todo de 2024, já de casos, tanto de abuso contra crianças e adolescentes, quanto de violência contra a mulher. Então, é um assunto que a gente tem que ter uma atenção redobrada, uma preocupação muito grande dentro do município de Macaúbas. Vou falar aqui mais do nosso município, né? Porque a gente não pode aceitar. Nós não podemos aceitar. Então, assim, como vítima que eu já fui, hoje, graças a Deus, eu me recuperei muito trabalho, sei tudo que essas vítimas enfrentam, elas passam, mas não foi fácil chegar onde eu cheguei hoje. Eu tive muito apoio, eu tive muito acompanhamento durante muitos anos da minha vida e eu sei a dificuldade que é você chegar e ir lá e denunciar. É por isso que hoje a gente tem muitos casos notificados. A comissão ela é formada por representantes do município e sociedade civil. Eu sou presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Estou representando o CMDCA. Nós temos nossos presidentes também do Conselho de Educação, do Conselho de Saúde presente. E ela é formada. Eu vou passar os nomes dos integrantes da comissão, né? Porque o doutor Evandro, na época, ele já pensou justamente nisso. Porque a gente tem que trabalhar em rede. E por mais que a gente tenha ações dentro do município, a gente acaba faltando muito essa comunicação entre cada setor e entre a sociedade civil também, porque isso não é só o papel do poder público, do legislativo, do judiciário, isso é um papel da sociedade também. Tanto que eu estou representando a sociedade civil dentro da comissão. Nós temos um conselho tutelar representando Ademar Oliveira Costa e Ludmila Jesus Costa. No Conselho Municipal de Direito da Mulher, Leila de Fátima Santana Magalhães e Yolande Costa Rocha Menezes. Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, Karina Ricardo Silva Santos e Igor Felipe Novato Silva. Secretaria de Assistência Social, André Lázaro Prates Alves, Érica Luísa Bastos Batista. Secretaria de Educação, Alzira dos Santos Leão e Hernanda Rego Souza Neves. Secretaria de Saúde, Maria Nilza Batista Chaves e Joselane Maria Figueiredo Oliveira. Secretaria de Cultura, Cláudia Cardoso Silva Santos e Adilson Silva Figueiredo. São as secretarias, os conselhos e o conselho tutelar que trabalham diretamente no combate e na prevenção dessas violências. Então, nós estamos aqui hoje para falar nessa Câmara, pedir o apoio de vocês nessa luta, que não tem sido fácil. Nós escrevemos um projeto no final do ano passado. Temos um projeto aí para a gente trabalhar em rede, trabalhar em conjunto, sociedade civil, judiciário, Ministério Público, os órgãos, as secretarias do município, justamente para a gente tentar diminuir todos esses casos, porque está gritante. Para quem acompanha as redes sociais, principalmente da PM, que tem divulgado bastante casos, infelizmente, praticamente, quase toda semana a gente tem um caso de violência contra a mulher.
de crianças e adolescentes eles ficam um pouco mais ocultos, porque é por conta de leis e tudo, que a gente não pode estar divulgando. Mas, inclusive, nós tivemos um caso muito gritante, que foi, inclusive, para o BATV, de exploração sexual, abuso sexual, e aí tem a questão do suborno, tentativa de suborno contra a PM, né? Então, a gente vê aí nesses casos que Macalós ela não está livre disso. Então, a população acha que não acontece dentro do nosso município, mas acontece. Eu falo que eu sou membro do CMBCA, a gente está ali lutando com o Conselho Tutelar e a gente sabe o quanto o aumento de casos tem acontecido, principalmente de abuso sexual de crianças e adolescentes dentro de Macaúbas. A gente não pode permitir que isso aconteça. Então, é por isso que eu pedi o apoio de vocês, a gente veio nessa casa, falar um pouco da comissão, apresentar o documento, apesar da comissão ter sido formada ano passado, a gente não teve essa oportunidade ainda. Estamos aí às vésperas da nossa audiência pública, vou entregar o convite do nosso presidente Ricardo à audiência pública para a apresentação do projeto Proteja-me, que é o projeto que nós tínhamos em conjunto, formulando propostas e ações de combate a essas violências. E vai ser dia 21 de julho, na segunda-feira, aqui nessa casa. Mas a gente vai estar, eu vou estar entregando o convite, entregando a toda a casa, e estaremos divulgando também para convidar toda a população, porque é um tema que mexe com todos, não só comigo, com as meninas, mas com toda a sociedade macaubense. E precisamos, urgentemente, para ontem, na verdade, falar sobre esse tema, abordar esse tema, dizer que mulheres, nós não somos posse de ninguém, nós somos mulheres, nós somos detentores, nós somos pessoas inteligentes, nós temos nossos direitos de fala, nossos direitos de usar a roupa que quiser, de trabalharmos e tudo. A gente não tem, não podemos aceitar que essa cultura machista que felizmente nós vivemos, e eu não falo só de Macalós, mas do nosso país, que nós vivemos no mundo, na verdade, nós vivemos uma cultura machista, que isso nos impeça de viver a vida que nós merecemos. A gente sabe que muitas pessoas vivem isso. A gente sabe que muitas pessoas vivem isso, e a gente vem aqui, né? Maria vai estar falando um pouquinho mais a parte técnica, mas queremos pedir o apoio de toda essa mesa e toda a sociedade no combate dessas violências. Quero agradecer, né? Parabenizar a Camila, obrigado pela explanação bastante coerente, né? E vou até pedir à secretária para poder fazer a leitura, dizer que são ações recorrentes, né, em nosso município, então é um destaque importante desse momento. Eu quero pedir desculpa também aos ouvintes do YouTube também, a Rádio 103, estamos com um probleminha aqui, está bem baixo o som, mas estamos tentando já restabelecer. Peço desculpa, mas a gente vai estar, se não sair, no projeto a gente vai estar gravando aqui para colocar na internet. Vou passar aqui antes de convidar a senhora Joselaine, eu vou passar só para a secretária fazer o convite, a leitura do convite. Convite. A Comissão Municipal de Combate à Violência contra a Mulher e contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes de Macaúbas, Bahia, tem a honra de convidar toda a população macaubense para participar da audiência pública, onde será apresentado o projeto Proteja-me contra todo tipo de violência e situações de vulnerabilidade, dando voz e proteção a quem precisa. Data e hora, 21/7/2005, às 18 horas, local, Câmara Municipal de Vereadores de Macaúbas, Bahia. Contamos com a sua ilustre presença. Obrigado, Lei. 21/7, né? Está aqui. Quero aqui convidar para fazer uma tribuna popular, né? A senhora Joselaine Maria Figueiredo Oliveira, psicóloga, né? Para falar sobre a Comissão de Combate à Violência contra a Mulher e abuso sexual de crianças e adolescentes. Bom dia, eu sou Maria, sou psicóloga, estou atuando no Hospital Arnaldo Silva e hoje estou aqui representando a Comissão Municipal de Combate à Violência contra a Mulher e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, da qual sou membro suplente e represento a Secretaria de Saúde. Agradeço a esta casa pelo espaço que está e venho prestar informações
a respeito dessa comissão, que se formou oficialmente em dezembro de 2024, a partir de um chamado da promotoria, na pessoa do promotor Evandro Luiz Jesus, considerando que na nossa localidade são muitos os casos de violência contra mulheres e alguns resultam em feminicídio. E aqui eu faço parêntese para esclarecer o que é feminicídio, visto que alguns ainda negam o fato. Entende-se por feminicídio o assassinato de mulheres por sua condição de mulher, sobretudo nas relações de poder. O feminicídio é resultante da violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação pela condição de mulher. Então, diante desse quadro de violências contra mulheres, crianças e adolescentes, a promotoria convocou o município por meio das principais secretarias, sendo elas assistência social, educação e saúde. Também foram convocados naquele momento o Conselho Tutelar e o CMDCA, com o objetivo de formar uma comissão que viabilizasse estratégias efetivas a curto, médio e longo prazo no combate a essas violências, considerando que esse é um problema que afeta todas as camadas sociais e impacta nos serviços de assistência à população, desde a saúde ao judiciário. Além disso, não se pode pensar em uma sociedade saudável onde mulheres e crianças e adolescentes têm seus direitos violados. É importante esclarecer que o mesmo aconteceu em Boquira e Bipitanga. Os municípios citados também foram convocados e apresentaram seus projetos a nível municipal, considerando que, infelizmente, essa é uma realidade da nossa localidade, né? Não é só de Macaúbas, mas de todo o seu território. Dito isso, em dezembro de 2024, após diversas reuniões da nossa comissão para a tratativa desse projeto, o prefeito Aloysio Rebunato assinou um termo de compromisso junto ao Judiciário, em reunião na Secretaria de Educação, onde o município de Macaúbas se comprometeu a fortalecer, ampliar e implementar ações de combate a essas violências, por meio de um projeto, sendo ele o projeto Proteja, elaborado por essa comissão, a partir dos dados das considerações das secretarias e os órgãos envolvidos. A comissão está representada, como Karina já bem colocou, pelas secretarias de Assistência Social, Educação, Saúde e Cultura. Também pelos Conselhos de Direitos, CMDCA, Conselho Tutelar e Conselho das Mulheres. Feitas essas ponderações, nós da comissão convidamos os vereadores e vereadoras de Macaúbas para participarem da audiência pública, que será realizada no próximo dia 21 de julho de 2025, às 18 horas, nesta casa. Na audiência, iremos apresentar o projeto Proteja e as ações que serão executadas por meio dessas secretarias envolvidas. Então, é muito importante a participação dos vereadores e vereadoras e da população, porque a gente vai apresentar essas ações e estará aberto também, né, a propostas e considerações. Isso é muito importante, porque é um trabalho social para a sociedade. Então, a participação legislativa é fundamental para fortalecer e abrir mercados também. Agradeço a escuta e peço em nome da comissão o apoio desta Câmara. Obrigada. Quero agradecer a psicóloga Maria, a explanação bastante coerente também, dizer a importância, né, só para a gente confirmar mais uma vez, 21 do 7 às 18 horas aqui, deixar presente, muito importante. Quero aqui também cumprimentar as pessoas de Valdeci, os demais presentes aqui, o pessoal do concurso também se faz presente. Quero aqui convidar para fazer o uso da tribuna, o senhor José Odésio Figueiredo Pinto, né, secretário de Transporte, para falar sobre o projeto de lei executivo 235/2025 e criar o projeto efetivo de agentes públicos municipais Macaúbas. É um princípio nato aqui dessa casa, uma lei de vereador, ação diferente. É 237,
Muito interessante. Bom dia a todos. Eu gostaria de dar a pessoa do senhor presidente da Casa do Reforço da Base. Eu gostaria de cumprimentar todos aqui presentes no plenário e dizer, senhor presidente, a satisfação, o prazer que tenho de retornar a essa casa, não mais como vereador, mas como uma pasta do Executivo Municipal. Então, se o senhor me permitir, eu gostaria de fazer uma explanação primeiro sobre a necessidade da criação desses cargos de agente municipal de trânsito do município de Macaúbas, do município de Macaúbas ou da cidade. Haja vista que Macaúbas se tratando hoje do maior município, talvez, da cidade mais desenvolvida da Bacia do Paraná, não diferentemente das demais cidades que chegam a esse porte, nós estamos precisando urgentemente da criação desses cargos de agente municipal de transporte de trânsito. Por quê? Porque o que nós percebemos no trânsito de Macaúbas hoje é o caos. A grande verdade é essa. E chegou um momento que alguém teria que tomar uma posição no sentido de que essa situação viesse a ser melhorada. Melhorar tanto o aspecto do fluxo de veículos, mas também melhorar, sobretudo, no desenvolvimento do comércio local. Porque, de uma forma extremamente equivocada, alguns comerciantes, eles estão imaginando que toda e qualquer medida tomada pela Secretaria de Transporte tem sido no sentido de prejudicá-los. E a verdade não é essa. A verdade não é essa. Eu gostaria de fazer aqui duas colocações, citando alguns exemplos. Hoje, por exemplo, tem pessoas que são exemplos, não estou afirmando que isso está acontecendo, mas tirando como exemplo. Tem pessoas que residem, por exemplo, aqui na Avenida 2 de Julho, na Rua 2 de Julho, e tem um emprego, por exemplo, no centro, ali na Praça de Macaúbas. Ele não vai de pé para o emprego, não. Ele pega o carro e vai lá, estaciona, o carro fica o dia todo no estacionamento. E alguns clientes, por exemplo, o Banco do Brasil, o Banco do Bradesco, não tem o direito de estacionar seu carro para entrar dentro de uma daquelas agências. Isso é fato, isso é realidade. Nós chegamos, eu mesmo, deparo com essa situação, em algumas avenidas de Macaúbas, que eu quero obter um produto dentro do comércio, eu não posso parar o carro em frente ao comércio, porque ali tem uma carrioca, ali tem um cone, tem um tambor, tem um saco de cimento, não só na avenida, mas na calçada, que é do pedestre. E para que a gente tome consciência dessa situação, a gente tem que pensar que nós, condutores de veículos, nós também somos pedestres. E nós temos que estar dentro dessa situação. São medidas, às vezes, tidas como antipáticas, as medidas que estamos tomando, tornando algumas vias em vias únicas, proibindo o estacionamento ali, liberando outro estacionamento ali, retirando alguns ônibus de avenida, de praça, são medidas vistas como medidas antipáticas, e não é fácil. Porque, vereador, uma coisa é você estar acostumado a usar uma camisa para um determinado serviço. Quando você troca, por exemplo, tira aquela camisa e passa a usar um uniforme, uma outra camisa, você sente a diferença. Isso é natural do ser humano. E existem medidas que nós precisamos tomá-las. Mas nós estamos bem conscientes daquilo que estamos fazendo. Era para estar aqui comigo hoje o jurídico do executivo. Mas, infelizmente, ele não pôde se fazer presente. Mas ele virá aqui. Ele virá aqui junto comigo, porque quando ele receber essa proposta, quando nós tentamos criar esse cargo aqui, nós percebemos, presidente, agora entrando definitivamente nos projetos, nós percebemos que existe um projeto de lei que é no ano de 2003, o projeto 818, que versa sobre a criação desses cargos, menos quantidade efetiva menor, 4 cargos, diferentemente do projeto apresentado por nós aqui, que seria de 10. Mesmo porque nós temos uma quantidade, uma cidade muito grande, como o seu município grande, e nós chegamos à conclusão de que essa quantidade de cargos não seria o suficiente, esses 4, por isso que acontece. Mas diante
na observação da existência desse projeto de lei 818 de 2023, nós resolvemos, senhor presidente, retirar de pauta esse projeto nosso, que é o 237. Nós resolvemos tirar de pauta para que nós pudéssemos fazer o quê? Para que a gente pudesse melhorar, analisar de forma melhor e, sobretudo, verificar quanto ao investimento, quanto à quantidade desses cargos que seriam criados. Então, a gente está retirando de pauta o projeto, mas assim, reafirmando da necessidade dos mesmos. E para que a gente faça isso, eu não tenho aqui informação, não tenho, vamos dizer assim, a obrigação e tão pouco de dar explicação jurídica, né, da existência ou não de outro concurso, não faz parte da minha secretaria. Eu estou aqui apenas para poder ver a questão do projeto. Não discutir o projeto, vereador. Então, e assim, tendo em vista que esse projeto 818 de 2023, a existência e a homologação dele, nós vamos retirar esse de pauta, o 237, e numa outra oportunidade nós retornaremos aqui, como eu disse, com a reformulação com relação à quantidade, o número de cargos e também com relação ao valor do vencimento. Eu agradeço a todos os senhores por compreender, por nos receber, e mais uma vez eu vou precisar, quando eu digo Macaúbas. Macaúbas vai precisar muito do trabalho de parceria entre essa Casa Legislativa, que também representa o nosso município, e a nossa Secretaria de Transporte. Eu tenho dito o tempo todo com os demais secretários que nós, a Secretaria de Transporte, ela não pode trabalhar isoladamente. Nós temos que ter uma sintonia entre a Secretaria do município, para que nós possamos desobstruir uma rua, se tem uma árvore que cresceu e os galhos estão adentrando as avenidas, nós precisamos entrar imediatamente em contato com a Secretaria de Meio Ambiente e fazer um ofício e pedir a poda daquela árvore. Então, existe essa parceria. A Secretaria de Infraestrutura, eu não posso ser secretário de transporte se eu não tiver colado, vamos dizer assim, em sintonia com essa secretaria. Falando nisso, eu gostaria de lembrar uma coisa. Eu vou citar aqui só alguns exemplos da necessidade do agente de trânsito. Mas nós temos algumas avenidas que nós precisamos criar a Zona Azul. E quando a gente fala que a Zona Azul, olha, vai cobrar imposto, vai cobrar estacionamento. Não. Talvez a Zona Azul, durante alguns anos, ela tenha que ser uma decisão educativa dentro do trânsito. Ela tem que ser educativa para que haja rotatividade nos veículos, nesses estacionamentos, e a gente possa ter um fluxo melhor. Eu observo todo dia, durante a noite, e nós temos ali nos pontos comerciais dos bares, na praça e na Praça de Conceição. Gente, aquilo ali é uma tragédia anunciada. Nós não podemos, acabou-se as calçadas, os pedestres não têm direito de andar nas calçadas, ela tem que sair da calçada e tem que ir até a rua para poder ir do outro lado da praça. E a gente só pode tomar uma decisão, só pode tomar uma providência em relação àquilo, se a gente tiver um poder de fiscalização muito grande. E essa fiscalização tem que ser através dos agentes municipais de trânsito. Eu espero que Vossas Excelências analisem de uma forma bem tranquila, bem consciente, dentro da razão da coisa, as modificações que nós iremos apresentar aí como ministro, para que haja uma análise melhor do projeto 818 e recomendo nessa casa aqui, na mais absoluta tranquilidade, para que os senhores possam ajudar, não a Secretaria de Transportes, mas possam ajudar a população do município de Mataus. Muito obrigado, senhor presidente. Quero aqui agradecer a fala do secretário José, em relação à questão desse projeto. Eu até peço ao secretário, se possível, hoje, até amanhã, possa mandar para nós um ofício pedindo a retirada do projeto. Já visto que já existe um projeto de 2023, isso já com 4 cargos também
seria um outro, então para que o jurídico venha a essa casa, como é o questionamento dos vereadores aqui, para que esse plano realmente... Presidente, na questão de ordem, Sim. Eu gostaria de fazer a convocação ao secretário de Antenas e também ao juiz para explicar bem o projeto que vai ter aqui. E o outro que tem também que é lei nessa casa, porque os comerciantes tá tipo assim uma bola de neve, então vai deixar explicar, daí fazer nosso questionamento e eles explicar também a população, principalmente os comerciantes que estavam uma bola de neve. Eu estou no grupo aqui que eles estão criando outras coisas que às vezes não é mesmo o que você está falando aqui, né? Então, seria boa colocação, nem só o secretário de Alzheimer, mas também ao juiz da prefeitura. Eu quero pedir ao Vossa Excelência que faça isso, em nome da população macauense. Não é todo dia que a gente, pelas ações que já tem aqui na presença do secretário, que se expõe, né, os complementos. Eu gostaria de dizer, porque havíamos debater sobre carga e descarga dessa cidade. O caos, como foi colocado, a gente chega ali para ver se é paciente, você não tem como cortar. Você vai parar toda a rua, porque ali tem um mercado com caminhão de descarga. Então, urgentemente, a gente tem que solucionar esse problema no centro de Macau, porque senão vai parar. Só fazer um passo. Antes de passar ao secretário, só para deixar claro que não foi uma convocação do secretário. Se a gente abrir aqui, a gente pode. Isso, para finalizar, para só passar a página aos novos vereadores. Com relação a só a colocação do Carlinhos, e do Guilherme, rapidinho. Carlinhos hoje mesmo conhecendo de mim, uma mensagem desse grupo aí, desse povo. E eu solicitei a ele e nós vamos fazer uma grande reunião, não só entre ele comigo, mas também entre com os comerciantes, para que nós possamos debater essa coisa aí, causando impacto o menor possível para os comerciantes. Com relação à colocação do vereador Ier, ele sabe muito bem que no ano, se não me engano, 2014, apesar da idade dele, nós apresentou aqui o líder do governo municipal, Anderson Nunes, apresentou um projeto de lei de carga e descarga. Se não me engano, o projeto de lei 575, né, 2014. Foi apresentado nessa casa, e naquela ocasião já existia essa inovação. Nós estamos em 2026 e aí você imagina quanto mais você crescer e a necessidade disso aí Valeu, muito obrigado, desculpa aí por isso. Valeu, amigo Zé, obrigado pela explanação. Dando continuidade ao trabalho, passo a palavra à primeira secretária, a chamada pequeno período de 3 minutos, por favor. Bom dia, senhor presidente, bom dia, Claudiano, todos os colegas, todos que estão aqui no plenário. Em nome da presidente dos agentes de saúde, vizinha, saudar todos que estão aqui, também os que estão todos nos ouvindo. Hoje, estamos iniciando a segunda sessão ordinária, realizada hoje, no dia 10 de julho, aqui nessa Câmara, de 2025, no segundo período, no semestre, e iniciamos o primeiro expediente com o vereador Neto Nogueira. Bom dia a todos os vereadores, os ouvintes da FM, do YouTube, mesmo que está no problema, presidente. Mas, não ouvindo a ele, em nome de Nilzinha, presidente do Conselho, e do seu Zé, secretário da Nacional de Saúde do plenário. Na minha fala do expediente, eu quero falar também, presidente, com relação a essa queda da energia que está acontecendo no Rio. Essa é uma preocupação que já vem há muito tempo, nós tivemos em Salvador, na vereadora, assim, aqui, quando é de trabalho, com uma solicitação nossa lá na região da Coel, e que já iniciou aí no campo, que está fazendo esse reforço, e ontem mesmo tentei botar no deputado, retornar, fazer esse pedido para não ficar só no campo, e até na Rua Clara, porque todos nós sabemos que
com essa energia do corredor, mesmo sem festa, já 6 horas da tarde, no horário de 6, 7 horas do banho, o pessoal, a energia cai bastante. Então, as festas somente foi uma coisa que o pessoal da comunidade já sabe que sempre acontece. Então, que eu quero aqui colocar aqui, em breve, eu também a resposta do mercado que trabalha que cuide da Coel, para tornar reforçado o pedido que já foi feito em janeiro, se não me engano, no mês de março. E falar com o secretário de Transporte, José Oséias, que está aqui nos ouvindo, que quando for fazer essa reunião, coloque que a Câmara, mas também eu vejo aqui o vereador Nito sempre fala desse carga e descarga na cidade, tem um transtorno. Então, assim, que a gente tem dentro das nossas sugestões desse projeto, que a gente possa junto fazer um projeto que aqui, já de 6% para 16%, mais ou menos uma tarifada para comerciantes, que o trânsito vai implicar com isso, e os usuários, né, que às vezes, como o próprio José Oséias colocou, que quando vai fazer alguma compra, não pode ver, infelizmente não tem lugar para parar o carro. Mas, do mais, muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Ana Cajado. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colega Márcia. Colegas vereadores, bom dia. Em nome de Vilcinha, eu cumprimento todos do plenário, em nome de Valdeci também. E gostaria de dar os parabéns a vocês, comissão, por esse excelente trabalho. E pode contar com a gente, vocês podem ter certeza disso. Eu acompanho vocês nas redes sociais. E o que o nosso município precisa é de um trabalho assim, que olhe para o próximo, entendeu? Vocês estão lutando, é uma luta que não é fácil para vocês, eu sei que não é fácil. Tem muito preconceito, porque hoje tudo envolve a mulher, o preconceito é grande, mas é uma luta que vocês não vão desistir. E eu tenho certeza que vocês têm o meu apoio e da minha colega Márcia também. E assim, eu gostaria de falar para vocês e pedir todos os secretários, todos os coordenadores, que orientem seus funcionários como atender a população, como tratar as pessoas, porque isso, quando você faz um trabalho bonito, não interessa, a política passou. Inclusive, todas as vezes que eu fiz as visitas, eu fui bem atendida, mas aconteceu um fato essa semana, né, que uma pessoa falou que levou a criança na UPA, e aí que a enfermeira, a técnica de enfermagem, começou a falar de política, sendo que era oposição. Poxa, então, assim, eu acho assim, nós que somos oposição, a gente não pode adoecer, a gente não pode estar nos locais, porque assim, a gente vai ser tratada mal. Então, assim, ela começou a debater e essa técnica de enfermagem mandou vestir o ombro para ela. Gente, isso é um absurdo. Isso não vai acontecer comigo, mas acontece com outra pessoa. Eu acho que uma mãe que sai da sua casa meia-noite para levar seu filho até um pronto-socorro, ele não vai porque ele quer. Então, assim, são fatos que a gente tem que estar olhando, tem que estar corrigindo, entendeu? E gostaria de falar também, pedir ao secretário de Infraestrutura, o colega Carlinhos já falou da comunidade do Pajeú, sobre os banheiros, o pessoal mandou para mim fotos, mandou pedindo a limpeza, a reforma. Então, assim, são lutas das comunidades. E eu acho que nós, vereadores, estamos aqui para isso, para ajudar, entendeu? Para passar as demandas para as pessoas. E vamos fazer um trabalho bonito para o nosso município. Quem ganha com isso tudo é o povo de Macau. Você nem o vereador, nem o prefeito, nem o secretário, não. Mas para isso vamos fazer um trabalho bonito. Que as pessoas não tenham medo de chegar a uma comunidade, a uma secretaria, e você taxado de risada, porque você não votou isso. Isso já passou, gente, isso acabou. E o mais, muito obrigada. Com a palavra, o vereador Marcelo Nogueira. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa, pessoas que nos assistem, bom dia a todos. Eu gostaria de parabenizar a Carlinhos e a psicóloga Maria, fazendo parte dessa comissão municipal contra o abuso da mulher, também da violência contra as crianças e adolescentes do nosso município, dessa região que vocês citaram aí. É interessante que essa comissão avance e que tenha, de fato, o apoio dessa casa. Essa casa é composta por duas mulheres, pela primeira vez, mulheres guerreiras, precisa também de
apoio de vocês, porque elas têm vários projetos aqui importantes para somar, com certeza, como Maria falou, esse trabalho dedicado, caminho de setor também, trabalho em equipe, que é preciso compartilhar propostas para que avance de fato essa comissão em nosso município. Falamos também aqui, por favor, aqui também o secretário de Transporte, José Osés, sobre o projeto 237, projeto que, de fato, quando ele entrou nessa casa já criou uma certa polêmica. Polêmica essa no sentido de dúvida, né? Projeto dúvida. E foi necessário que se retire para a gente analisar melhor e ver qual é o caminho que precisamos de tomar. Mas, nesse ponto, nós aproveitamos e tocamos em outros fatores do trânsito do nosso município. O trânsito do nosso município, em dia 30 de janeiro, na sessão ordinária, eu fiz aqui uma indicação do terminal rodoviário municipal para a nossa cidade e também fiz uma indicação de um terminal de cargas e descargas, que é preciso nosso município hoje, o trânsito virou uma bagunça, principalmente na sede. Quem for agora ao Banco do Brasil, sai agora, vai perceber que não tem lei nenhuma regindo o trânsito da nossa cidade. Isso é um fato, ele precisa de acordar, de alertar. E para corrigir a Secretaria, o Transporte, o gestor principal, tem que ter um projeto ousado, porque Macaúbas não é mais uma cidadezinha pequena. Quem chegar em Macaúbas às 6h30 da manhã e transitar até o centro de Macaúbas às 5 horas da tarde, vai perceber que o volume de carros e motos são bem maiores, acredito que 70% mais do que 2 anos atrás, do que 3 anos atrás. Então precisa de um projeto ousado, precisa de ações que de fato vai mexer com a sociedade. Eu não tenho dúvida que vai mexer, mas que tem que trazer resultado positivo para o futuro. Não podemos agora achar que está bom. Não está bom. Isso sempre comenta aqui do transporte, do trânsito. Caminhão de 7 da manhã a 10 da noite, transitando no centro, ônibus também. Então, esse é o nosso pedido ao secretário de Saúde. Eu sei da capacidade dele, eu sei do empenho, mas é preciso que avance o mais rápido possível. Muito obrigado, senhor presidente, por fazer a experiência. Com a palavra, o vereador Dito. Bom dia, presidente, funcionário dessa casa, vereadora Márcia, vereadora Cajado, ouvintes das redes sociais, da rádio 319. Em nome de Guinho, eu saúdo todos do plenário, o meu bom dia. Presidente, hoje eu venho aqui fazer uma crítica. E o responsável pelos transportes de Macaúbas, do município Abasta, dos veículos, o ônibus do TFB, nenhuma dessas só tem um carro, até que se quebrou, parou. Para ter um pouco de empatia, amor ao próximo, tem mais de 4 meses que o carro não funcionava do carro. Se põe no lugar, para cima eu quero viajar, passear em Salvador, não, é tratamento, é doença. E eu mandei uma mensagem para o prefeito ontem, achei que estava viajando, o senhor foi e não respondeu. O ônibus está viajando seu macaco. O homem pediu na estrada, o paciente estava na mão, e deu um carreteiro para dar socorro, para ajudar. E gosto de deixar bem claro aqui, se não tiver condição, eu acho que eu escudo isso, mas eu compro uma casa. Eu penso no próximo, eu tenho empatia. Responsável pelo amor de Deus, olha no outros olhos, nos bons olhos. Os transportes, há uma semana atrás, uma viagem marcada para Panambi, uma pessoa na cirurgia particular, porque o município não oferece. Quando é 11 da noite, avisa que não tem carro, porque o carro está quebrado. Pelo amor de Deus, meu Deus, no caso. Ao secretário de Cultura, não olha com os olhos para outras bandas, também não tem só uma banda que toca em Macaúbas, não tem várias. Vai dar oportunidade para os outros também, mostrar seu sucesso. Bota só uma banda, toda parte, né? Toda festa tem só uma banda tocando.
vamos olhar, né? Tem que ter mais artistas no nosso município. E eu gostaria também, presidente, de pedir a essa casa uma moção de pesar a família do nosso amigo Roberto, que infelizmente perdeu sua vida. E como o Marcelo falou, o professor Zé falou, né? Eu carrego essa bandeira até tirar essa carga e descarga do sistema de Macaúbas. É um absurdo. Amanhã, dentro de sexta-feira, ninguém está na em Macaúbas mais cedo, não. E o meu muito obrigado, bom dia a todos. Passar a palavra para a doutora Márcia. Bom dia, senhor presidente, Ana, todos os colegas que estão aqui, né, em nome de Karina, eu falo a todos que estão aqui nessa casa, assim como todos que estão nos ouvindo pelos meios de transporte e comunicação. Eu quero aqui agradecer a presença, né, nessa casa, pela fala de Karina, pela fala de Lina, e também, né, pela fala do professor José Oséias, que fez uso, né, dessa tribuna para poder estar ressaltando, né, problemas distintos, problemas não, né, situações distintas e com grande pertinência. Quero aqui dar o meu apoio, né, já participei de uma reunião, juntamente até com o vereador IE, dessa Comissão Municipal de Combate, né, à Violência contra a Mulher e também contra o abuso e exploração das crianças e adolescentes. Nós estamos aí próximo, né, vai fazer uma audiência pública, dia 21, e de muita importância. Pois participar dessa reunião, eu percebi, já tivemos em outro tempo atrás algumas iniciativas como um comitê, né, nesse sentido, e que não teve, né, um avanço tão promissor como está tendo agora, de fato, dos envolvimentos e dos compromissos também de quem ali estão. Você foi lido aqui a presença, né, na comissão das secretarias, então assim, há um corpo, né, nessa comissão promissor para que de fato ande e que de fato aconteça evoluções, né, nessa situação. Estamos aqui, né, dando a nossa participação e também o nosso apoio com essa comissão e também com toda a pauta em si, porque todos nós sabemos que está de uma forma alarmante, né, todos esses casos e o que vem acontecendo no município de Macaúbas e que muitas coisas não aparecem de fato, né, para que a sociedade tenha consciência, para que as pessoas também tenham esse conhecimento. Quero aqui parabenizar, né, o secretário de transporte, né, eterno professor, né, que foi professor praticamente de todo mundo, Zé Oséias, por vir aqui, foi um pedido tanto dos vereadores, assim como a gente já vem fazendo essa requisição para estar vindo falar sobre os projetos. Esse projeto 237, na minha opinião, é um projeto de suma importância para o nosso município. Né, como o vereador Marcelo falou, infelizmente nem toda ação agrada a todos, mas é necessário que tenha uma ação efetiva. E para ter uma ação efetiva, esse projeto é de suma importância. Obviamente teve umas incongruências com outro projeto que já foi apresentado, mas eu acredito que a retirada justamente não é para retirar esse projeto, mas sim para que esse projeto venha comitantemente associado ao que já existe. Porque esse projeto é de suma importância e não vai haver nenhum tipo de mudança no trânsito de Macaúbas, melhoria nesse sentido, se não houver, de fato, uma fiscalização. Isso aqui é de conhecimento de todos. É necessário que tenha, né, esse corpo de agentes municipais de trânsito para que possa ter essa fiscalização. Se não existir, vai ficar da mesma forma que está. Né? Tivemos aí outro projeto já em outro tempo de carga e descarga, porém não há efetividade, justamente pela falta de efetivo de agentes municipais. Então eu peço, né, ao professor Zé Oséias, secretário da pasta, né, que sente com uma brevidade com o jurídico e que retorne para essa casa novamente esse projeto da forma que é para ser, porque esse caso já é algo que já extrapolou todos os tempos de ação. E no mais, muito obrigado e desculpa, presidente, pelo acréscimo. Com a palavra, o vereador Juca Cajado. Bom dia a todos os colegas vereadores. Gostaria de, em nome de Renero e Alzira, saudá-los no plenário,
agradecer o senhor pelo título honorário para os meus avós na sessão solene que teve no domingo e reforçar ali a moção de pesado do vereador Nito para a família de Roberto. Gostaria de parabenizar Joselane e parabenizar a Karina por vir a essa tribuna falar sobre um tema muito importante no nosso município. Parabenizar o secretário José Oséias pela grande valia do trabalho que ele está fazendo à frente da pasta e por ter acesso aos vereadores. É de extrema importância isso. Senhor presidente, eu gostaria que essa casa encaminhasse um ofício à CEINFRA e que fosse assinado por todos nós vereadores. Porque, assim, a princípio aqui, antes do recesso, eu, como vereador William, citamos sobre os quebra-molas e já tinha tido alguns acidentes. Infelizmente, agora, o nosso amigo Roberto veio a falecer. Então, assim, eu gostaria que fosse encaminhado um ofício para que a CEINFRA tome as providências para que não venha mais acontecer um acidente trágico nesse percurso. E pedir também ao secretário de saúde, do qual eu estive em Salvador, e eu encontrei, conversei com ele, que seja feita uma reunião com os motoristas, pois está tendo muitas denúncias relacionadas ao excesso de velocidade. Então, assim, estão colocando várias vidas em risco. Ninguém vai para Salvador para brincar, ninguém vai para a Conquista, todo mundo procura o DFD para fazer o seu tratamento fora do domicílio e precisa ao mínimo ter a segurança. Então, eu gostaria que ele fizesse uma reunião com os motoristas, não generalizando, mas para que seja tomada alguma providência relacionada a essa questão de excesso de velocidade, onde está colocando a vida de várias pessoas em risco. E não mais, muito obrigado. Com a palavra o vereador Ricardo Costa. Parabenizo Karina por sua fala, cumprimento aqui meus colegas vereadores. Infelizmente, hoje a gente não pode estar cumprimentando nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube. O programa aqui não está sendo transmitido, mas eu cumprimento aqui a todos que estão presentes no plenário. Eu ouvi atentamente a fala do senhor secretário sobre esse projeto e vejo a importância grande realmente desse projeto para Macaúbas, mas eu acho que nós temos que estar atentos também a outras situações. Esse projeto demanda ser feito um concurso. Diante das vagas, já existia aqui desde 2023, o projeto já tem 4 vagas criadas, como foi dito. Então a gente viu que o motivo da retirada desse projeto hoje foi simplesmente por haver esse concurso já existente. Eu não vi a importância e a preocupação, até o momento, de ninguém que se falou aqui, de um concurso existente e que está na justiça. Então, preocupado em fazer um outro concurso, sem antes resolver uma outra situação que está pendente, ao qual eu vejo aqui muitas pessoas interessadas em estar solucionando essa situação. E nenhum dos senhores, e nem a prefeitura se manifesta sobre. Muito pelo contrário, está bloqueando o que a justiça está dando direito a esses concursados. A prefeitura tem recorrido. A prefeitura tem recorrido a todas as instâncias para que esses concursados não tomem posse. Mas está preocupado em fazer um outro concurso. Então, eu fico preocupado, senhoras e senhores, como será o critério de escolhas desse concurso. Como esse concurso teve manchas no passado, será que os próximos não terão? Então é preocupante o que a gente está vendo aqui. Então eu peço que antes que esse projeto volte, que a gente pense, senhores vereadores, se é de interesse que a gente faça um outro concurso, se antes a gente ouvir aqui o gestor vir a esta casa. Eu não falo de secretário não, porque até o momento o senhor gestor, no mandato passado e neste mandato, não teve, numa outra situação que ele foi convocado, ele se absteve de estar nessa casa. Então vamos esperar a presença dele para que ele se manifeste sobre esse concurso. Então é muito importante. Eu quero também dizer, são 2 outros assuntos pertinentes, não sei se eu vou ter tempo de falar aqui no expediente,
mas vou estar falando no expediente comunido. Foi um assunto que você tocou aí sobre São João de Macaúbas. Nossa festa, nosso patrimônio público, histórico, e realmente esse ano deixou a desejar. E o outro jogo é sobre essa situação, desses quebra-molas, desse acidente lamentável que houve, e nós também vamos estar colocando no assunto. Então, mais muito obrigado a todos e até mais no expediente. Com a palavra o vereador Nivaldo. Cumprimento aqui os colegas e as colegas, todos os funcionários dessa casa, todos aqui presentes, todos das redes sociais. Mais uma vez aqui, vou cobrar do SAI aqui, o pessoal que cobra e eu tenho aqui é cobrar também, né? Mais uma vez eu cobrar do SAI e resolvo o problema. A falta de água, valor e barra de baixo. Há meses, água, eu vejo sempre cobrando aqui, e o povo naquele sofrimento, nenhuma providência do SAI, né? E cuidar do povo, pagando a taxa, e sequer não vai vender água. Por causa de vergonha, né? De humanidade. E aqui, pegar a fala do secretário, ele falou que os ônibus da praça e o estacionamento, bom estacionamento, só que esqueceu de fazer a pavimentação, o calçamento do estacionamento. O povo está sofrendo, porque ele na zona rural já sofrendo, já sopra, vem lá para cá poeira, e chega aqui o estacionamento, dá um poeirão. Dá uma olhadinha, passa lá a hora dos ônibus, principalmente sexta e sábado, ver como está a situação da poeira. E ali não está prejudicando não só os ônibus que vêm da zona rural, chega a pessoa entra dentro dos ônibus, as coisas que levam para a roça, vem arroz e vários materiais sai pisando os ônibus, tudo cheio de poeira, né? Então o pessoal está sofrendo. E não só os ônibus, aqueles comércios vizinhos, os feirantes, a poeira não está fácil. Então, eu peço aqui, encarecidamente, tomar uma providência, né, de fazer um calçamento o mais rápido possível, porque o povo ali estão sofrendo. E muito obrigado. Com a palavra o vereador William. Bom dia a todos que nos acompanham, todas as reais, o presente, nós vereadores que pertencem à casa, a vereadora Márcia e Ana. Como teve público, vou falar um pouco aqui em relação ao transporte. E aqui também até agradecer ao secretário de Transportes, Zé Osés, vou estar vindo aqui para estar esclarecendo, né? Algumas dúvidas que eu acho que não foi bem, deu para você dar uma explanada realmente o que manda o projeto que vocês estão querendo. Eu queria aqui, ao secretário, pedir, né, ao Conselho Jurídico, que quando for fazer o projeto, dessa mudança de trânsito no nosso município, que eu acho essencial para o crescimento e necessário, não só essencial, mas necessário, porque, como foi citado aqui, o trânsito de Macaúbas hoje está um caos, totalmente um caos. E aí que vem esse projeto, que foi enviado semana passada nessa casa, e só que a existência de outro, e como você pedir a retirada, eu creio que nós devemos fazer um projeto mais complexo e com o debate dessa casa. Eu não entendo a questão de debater projetos só entre eles e mandar para essa casa para aprovação. E aí nós ficamos numa situação, por exemplo, com a sugestão, só a criação de 10 cargos, vai ter uma cota feminina, porque eu acho necessário uma cota feminina. Entendeu? Então, assim, são coisas que nós devemos debater. Vai ter a sua série própria, onde vai ter essa série? Eu creio, secretário, que a quantidade de vagas vai ter suficiente também. Eu creio que vai ter que aumentar um pouco essa questão de vagas. Eu acho que a gestão hoje tem uma oportunidade de estar debatendo, não só esse projeto, mas todos os outros projetos, como você veio aqui para debater. Nós estamos aqui para ajudar o município e também para votar em projetos que venham beneficiar toda a comunidade macaúbense, não só uma pessoa, mas sim o conjunto da comunidade. Nós estamos aqui, parece que a secretaria de medo de explanar os projetos,
Se os projetos são bons, eu acho que nós temos que passar nessa casa, vai ter que aprovar. A questão do trânsito na Caúbas, eu acho que já chegou em todos os seus limites. Eu acho que está na hora da mudança, é agora. Vamos sentar aqui nessa casa, secretário, sua equipe, debater o projeto, ver o que é melhor. Mas nós temos outras particularidades em relação ao concurso público que está aí. O que fazer com esse concurso público? Vai chamar? Anulou, não anulou? Essa é a nossa dúvida. Como é que nós vamos votar um projeto, um concurso público para o nosso município, sem resolver uma questão que está aí, que é o concurso público? Porque na sessão passada, senhor presidente, pedi aqui o jurídico dessa casa para nos orientar juridicamente sobre esse projeto. Nós podemos realmente votar esse projeto ou não? Essa é a nossa dúvida. Então, assim, eu acho que, com entendimento, eu acho que nós temos que ter a conversa executiva dessa casa e os interessados. Nós somos mais de 170 concursados, 190 concursados, que não sabem realmente o que vai acontecer com eles. Vem se arrastando esse concurso há anos. Tem pessoas que já faleceram esperando ser chamadas desse concurso. Então fica essa dúvida. Eu acho que nós temos que ter a consciência, nós temos que debater os problemas do nosso município de forma coerente. Então eu peço ao secretário agradecer a presença aqui, secretário. Vamos sentar para essa casa, vamos debater e vamos ver o que é também possível juridicamente. Eu acho que o meu voto particular vai ser baseado na norma jurídica. Eu não vou agir pela emoção. Eu queria, senhor presidente, rapidinho, só para terminar minha fala, fazer uma cobrança ao salário. Nós vamos arrastando aí cobrança ao salário todos os dias, quase todas as sessões, tem uma pessoa aqui para tomar o salário. Situação do 3 Oiteiros. Foi a água, os 3 Oiteiros, tem uns 15, 20 dias, e aí agora, por 2 dias, veio fazer a leitura. Fizeram a leitura. Esqueceu. Depois que fez a leitura, que veio a taxa para pagar, que veio a cobrança, não foi mais água. Eu acho uma falta de respeito tremenda. É vergonhoso para o nosso município. Quer dizer que vai soltar água só no dia que tem a leitura? Pelo amor de Deus. Isso aí que é uma situação dos 3 Oiteiros, pessoal, que é já chegando no extremo do extremo. Provou que tem água para ir, por que não solta essa água? O que acontece? Qual a justificativa? Me deu uma justificativa que obviamente passar para a população. Então fica essa cobrança minha aí ao SAAI em relação a essa situação da água dos 3 Oiteiros. E não é só os 3 Oiteiros, não. A população atualmente está sofrendo muito com água, muito. E o mais, muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlinhos de Antero. Cumprimentar aqui os colegas vereadores, a vereadora Márcia, a vereadora Ana, funcionários da casa, todos, salas do ouvindo, e querem que recebendo mensagem aqui, que o Instituto não está funcionando, mas alguém está ouvindo na sala, está ouvindo na graça, quero cumprimentar todos aí do plenário, quero cumprimentar aqui Carinha e a psicóloga Maria pela sua explicação. Realmente a gente vê no nosso município a violência contra a mulher, contra a adolescente, pode ter certeza que nem só o vereador Carlos Antero quer passar essa causa, mas eu acredito em todos os colegas vereadores. Então, nessa luta aqui também com vocês. Quero aqui agradecer também a presença do secretário de José e a sua explicação, onde eu falei na outra sessão passada, que alguém aqui distorceu minha palavra, a falar você e outras coisas, foi até bom que a de lei fez a ata, eu vi atentamente ler tudo que eu falei aqui nessa sessão, há 15 dias atrás. Então, o que eu falei sobre os transportes, dos motoristas, onde eles me ligaram falando que teriam a taxa de R$5. E eu seria contra, essa casa seria contra, porque quem elegeu nós por Macaúbas. E quem paga o nosso salário, inclusive do secretário, do prefeito, ao povo de Macaúbas. Os donos de ônibus saíram das suas casas para trazer o povo para bater palma ao prefeito, para nós e para o secretário de Estado do Poder, que é um cara de confiança do povo de Macaúbas. Então, o que eu falei foi isso. Mas realmente você falou que não é mentira, então a gente também tem a coragem de falar tudo que eu falei, e realmente não foi o que eles falaram. Então, mas eu sei que o Nivaldo falou não está os ônibus lá,
Nivaldo, realmente é uma poeira tremenda, o povo não aguenta mais, tem que fazer um calçamento ali urgentemente, então volta para a Amélia Costa Júnior, na praça de ônibus do Estado. Aí eu pergunto também ao meu questionamento, por que não tirar os homens de cada praça Amélia Costa Júnior, sendo que a rua, vários dias os homens estão lá? Então, eu acho que está tendo prioridade para uns e para outros não. Eu não sou comerciante ali, mas o que eu vejo, o que o povo está reclamando dos comerciantes sobre isso. Eu quero que você reveja essa situação. Porque lá de cá os homens estão lá. Eu passei ontem, não tem questão, eu não quis filmar, porque eu não sou de filmar nada, e sim de ver e falar. E lá de cá virar. Inclusive, queria mudar. O seu, o meu irmão, e vários outros homens, a Adriana e outros homens que ficam lá de cá. Então, tem alguma coisa nesse meio dele aí. Eu espero que o seu secretário, o vereador dessa casa, o secretário atuando, rever essa situação. E falar sobre o projeto, quando eu disse na sessão passada, o projeto já tem nessa casa, inclusive na época, eu e a vereadora Márcia, fizemos indicação do projeto, que é muito importante sobre o trânsito de Macaúbas, que é um dos casos, como o vereador William falou aqui. Mas nós precisamos votar esse projeto, mas precisamos ver a situação do projeto, do concurso público que está aqui desde 2017, nessa casa, que foi votado, que foi aprovado, ele está na justiça. Será possível? Por que não dar um carro desses concursados? Por que não? Também aqui foi questionado a agente de saúde, precisando mais muita vaca, contra a área de cidade descoberta, falar que não podia fazer, porque estava em concurso na justiça. Então, vai ver esse projeto aqui, importante também, que é o projeto trânsito. Então, a gente precisamos rever essa situação dos concursados que estão desde 2017 aí, querendo o seu direito e não está sendo revista pela gestão pública. Então, eu preciso ver também, votar no projeto, que eu preciso também estar a favor do povo de Macaúbas. E o grande expediente eu falo mais. Muito obrigado. Com a palavra o vereador José dos Anjos. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Ana, vereadora Márcia, em nome de Valdeci e dos salvos demais. Senhores e senhoras, hoje está, agora às 10 horas, está sendo enterrado, sepultado, um grande homem, uma família Soterno, Maria Menina, João Carlos. Eu quero, senhor presidente, reforçar o pedido para realizar uma avaliação pesada, entendeu? A família do senhor, para você fazer o senhor passear. Senhor presidente, como foi colocado aqui pelo secretário dos Nelas, foi votado aí nos indicadores um projeto que veio de autoria do vereador Francisco, a criação de ponto de carga e descarga, entendeu? Só que aí para cá, passou quantos prefeitos já passaram, né? E ninguém nunca tomaram essa decisão e todo dia, por causa da cidade era absurdo. Então eu pensei aqui a fazer um apelo ao secretário de Oséias, porque já existe um projeto, é só tomar decisões de carga e descarga, que seja colocado um ponto de carga e descarga. E agora não tem função, você sabe que tem, agora é só fazer. Eu acho que tem um pequeno expediente, questão de hora. Viu? Então, senhor, eu peço aqui ao secretário que providencie, porque está um caos no centro da cidade. E também fazer uma pergunta já. Gente, vamos lutar para que criamos as festas unidas do centro aqui, porque
Já não tem mais como, viu? Já está ultrapassado. Vamos criar outros centros para fazer as festas de juízes, porque aqui já não tem mais como. Eu quero agradecer pela presença, também como nós membros da confissão. Eu estive lá, vi a proposta, parte das propostas, não foram todas, e dizer que a gente está aqui para apoiar o projeto, porque é de grande valor para o nosso município e para os municípios que também fazem parte das comissões. Muito obrigado. Dando seguimento aqui do nosso trabalho, né, a segunda parte, eu queria desculpa mais uma vez aos ouvintes, né, que nos acompanham pelo YouTube, pela FM, tivemos uma instabilidade no YouTube, a FM está abaixo, mas estamos conseguindo ouvir. Já estamos gravando aqui para transmitir na íntegra a fala de todos aqui, que seja bastante claro isso. Acontece, mas hoje ainda está resolvendo, se Deus quiser aqui. Eu quero destacar. Nosso presidente, a questão de ordem. Eu estive conversando aqui agora com o secretário de saúde do nosso município, que é um assunto que debatendo hoje, não teve a oportunidade para tratar desse tema, mas é um tema que todo mundo aqui é de interesse de todos. Ele está prontificando, na próxima sessão, está aqui para conversar e debater sobre os assuntos da área de saúde do nosso município. É importante que ou a gente faça esse convite ou que já deixe já registrado em pauta para a próxima sessão. Isso. Aí fica a critério da mesa, fazer o convite ou já deixar registrado em ata a vinda do secretário. Está até em viagem, mas está tudo ok. Agradecendo aí essa parte tão importante, uma pasta também tão importante, eu acho que a gente não pode deixar de tratar desse assunto com certo prazo. Já que o secretário sinalizou muito bem, o secretário de saúde, eu queria que fosse aí a vinda do secretário de saúde, né, do nosso município, de 8 a 8, em município de tratar de assuntos pertinentes à base, que é tão importante. Quero só pedir aqui, vou te passar mais, colega, o vereador Guilherme possa mandar para a gente aqui o nome completo do senhor Oscar, o vereador Nito também, do senhor Roberto, meu amigo também Roberto, não vai deixar a moção de pesar, e dizer que essa Câmara jamais será omissa. Nós sabemos que obrigado à comissão dos vereadores com relação ao concurso. Estamos aqui para poder trabalhar junto, esclarecer as dúvidas e resolver os problemas. Questão de ordem, presidente. Gostaria de falar. A mesa, a Câmara, para fazer uma moção de pesar. A nossa amiga Ana Aires Negócio, que está na área Solon, e perdeu a vida essa semana, né? Problema de saúde. E só isso, obrigado. Passo a palavra para a primeira secretária para fazer a chamada do grande experiência, teve 5 minutos. Com a palavra, o vereador Marcelo Nogueira. Os vereadores, vereadoras, eu gostaria de iniciar falando sobre a situação que o Nito citou aí, sobre os sanfoneiros da terra. A gente tem aqui nessa casa um projeto da Praça da Casa, e esse ano, mais uma vez, não foi diferente dos outros. Teve alguns injustiçados, né? Não teve a oportunidade de tocar, como é que escuta, como é que passa. Teve alguns grupos, todas as festas estavam lá, e outros não teve a oportunidade. Então, há 10, 12, 15 anos a gente tem cobrando isso nessa casa. E agora, esse ano, pensando até que ia resolver a situação, teve um grupo mesmo, um amigo meu, e foi de fora de tudo. E é lamentável a gente ouvir isso por parte de alguns profissionais. E espera, faz seus ensaios o ano todo, para quando chegar o São João, participar. Eu tem muito ficando santo aqui, sabe? Como não é fácil, né? Ensaiar, ficar pronto. Aí quando chega o momento, não tem oportunidade, não é fácil.
não é fácil mesmo. Eu queria falar, parabenizar a inauguração da Feira Nova do município de Macaúbas. Eu estive lá na feira, eu percebi assim, a organização, parabenizar todos os envolvidos, né? A organização, a parte dos blocos muito limpos, né? E achei assim um pouco pequeno, mas a gente tem aquela coisa mesmo, não tem jeito. Mas achei que alguns blocos, de fato, não ficou no tamanho adequado. E também ser solidário, aqueles feirantes que tinham suas barracas ali na parte de cima da feira, que foram demolidas, todas as barracas, elas são pais de famílias que precisam do sustento e eles ficaram de fora. Então, a gente precisa ser solidário. Eles dependiam daquilo ali. Tem uma pessoa da zona rural que vinha praticamente todo dia pagando passagem para poder participar da feira. E ficou sendo seu ponto. Então, vamos aceitar aí a secretaria, ver quem é a face envolvida, se é a infraestrutura, para poder cadastrar esses feirantes e liberar, dar oportunidade para eles. Eles precisam desse sustento. Outro tema que eu queria falar aqui, pessoal, é que eu estou andando bastante nesse trecho da Nova Macaúbas. Nova Macaúbas hoje é um bairro de mais de 300 residências. E eu fico triste falar isso, mas está totalmente desprovido de qualquer ação do poder público. Lá naquele bairro não tem uma pavimentação asfáltica, a iluminação inadequada, lá não tem unidade de saúde, não tem uma escola, um bairro que cresceu bastante e de fato a gente precisa de olhar para aquela população. Eu tenho certeza que vocês têm problema naquele bairro. Essa parte de violência contra a criança, contra a mulher, porque é um bairro totalmente às escuras da sociedade. Então, senhor presidente, eu queria aqui pedir essa casa, pedir a mesa dessa casa, tenho certeza da sensibilidade de vocês três, como membros da mesa, para a gente organizar uma reunião naquele bairro. Vamos dar vista àquelas pessoas. Ali precisa de unidade de saúde o mais rápido possível. Ali precisa de uma creche para dar apoio às crianças. Ali precisa de uma pavimentação asfáltica, do esgotamento sanitário, um bairro novo, a iluminação totalmente inadequada. E são pessoas do nosso município, são irmãos nossos, são parentes nossos, são amigos nossos que estão passando por essa dificuldade. A gente chega lá e só poeira, agora esse mês de julho, agosto, de setembro, com essa ventania, dá dó das crianças. Eu estive na casa de um amigo nosso, com 3 crianças, todas as 3 crianças gripadas. Como aquela criança recupera no ambiente daquele? Então, senhor presidente, eu queria aqui fazer um apelo à mesa dessa casa, para a gente organizar. Eu não sei se uma sessão itinerante, lá tem uma estrutura muito boa também por conta da associação, e pode ser feita a reunião itinerante, mas se não for possível, que levamos para lá uma reunião dessa casa legislativa para a gente poder cobrar do poder público algumas ações emergenciais para aquele bairro. Esse é o meu pedido. Eu acredito que a mesa vai acatar e eu tenho certeza que eu vou ter o apoio de todos vocês, vereadores e vereadoras. Do mais, muito obrigado. Vou falar a vereadora Márcia Pena. Bom dia, senhor presidente, bom dia, colega Ana, a todos os colegas, a todos que estão aqui, né, no horário dos ouvintes, estamos aí trabalhando com a transmissão do YouTube, mas estamos sendo transmitidos pela Rádio FM. Eu quero aqui, né, em primeiro momento, pegar uma sequência da fala do vereador Marcelo, que a gente, a semana passada, Marcelo, a gente fez, né, esse pedido também a uma reunião com o secretário de saúde, para que a gente possa conversar, né, com o secretário de saúde, para a gente ter uma noção dos andamentos, né, tendo em vista que temos aí alguns programas, né, do governo nacional que
que já estão vigentes e já estão existindo em algumas cidades do nosso território e saber como está a situação do nosso município. Eu vi, né, que ele hoje fez essa ligação direta em relação ao interesse de vir no município, dessa casa. Eu, né, estava conversando ali com o presidente, eu como vereadora, eu acho, coloco também a sugestão aos vereadores, que a gente possa fazer uma reunião com ele após a sessão, todos nós vereadores, sem ser convocado no primeiro momento, pelo fato do tempo, pelo fato das questões, e aí fica a seu critério, porque se for para ele vir na próxima semana, ele tem que fazer um pedido de palavra, né, e tem um tempo aqui de 5 minutos para estar falando, eu acho que é pouco tempo e acaba a gente não tendo essa participação. Se for convocar, precisa ser feito um requerimento, aí só nos próximos 15 dias. Né? E aí fica, eu dou essa sugestão que a gente possa nos reunir, nós todos os vereadores, os seus vereadores, com ele, após a sessão de quinta-feira. Isso aqui é uma sugestão, eu acho que seria mais viável para a gente ter mais tempo, para a gente ter, né, para também trazer outras pessoas da pasta, para estar tirando as dúvidas, né? A gente pode até fazer um convite via mesa para ele, já com as pautas necessárias, os vereadores também que quiserem, eu acho que seria bem interessante, mas aí fica a critério do vereador também da mesa. Eu quero aqui também usar a tribuna hoje dizer que amanhã, estou aqui convidando todos os colegas vereadores, amanhã a gente terá uma reunião às 9 horas na Secretaria de Educação, com o secretário, inclusive com o secretário de Saúde, com o secretário de Educação, que eu acredito que está viajando, mas ele disse que talvez chegaria a tempo, que é justamente através, né, a pedido, que é da Associação dos pais de crianças deficientes, e principalmente com as mães atípicas. Né, já existe a associação e eles querem, né, essa reunião com os secretários, tanto da saúde como da educação, para falar sobre a carência e a necessidade de profissionais para estar dando assistência aos seus filhos. Nós estamos vendo aí, essa semana, esteve aí em algumas redes sociais, inclusive na Rádio FM, esse tema em relação às crianças autistas, às crianças com deficiência, porque a gente vê que é um tema muito importante e está sendo muito divulgado, deu um crescimento muito grande nesses últimos anos da visibilidade, mas que de fato as gestões públicas, não só em Macaúbas, as gestões públicas, ela não acompanhou, né, esses diagnósticos, ela não acompanhou o crescimento desse número de crianças autistas, de crianças com deficiência, e não ainda se organizou para dar essa cobertura, para dar essa assistência a essas crianças, a essas mães, porque todos que conhecem mães, tem até alguns vídeos, né, nas redes sociais, de mães aqui de Macaúbas, que com filhos autistas e tem vários níveis. Né, tem alguns níveis, quero aqui parabenizar Karina, né, por ser essa mulher guerreira, por estar à frente de vários conselhos, de estar aqui nessa casa, defendendo causas sociais, e que também é uma mãe atípica, né, de 2 crianças que têm, né, autismo e algumas outros diagnósticos também, e que não para. E que ela está sempre buscando melhorias, está sempre buscando essa cobertura, essa proteção. Então, nós estamos hoje aqui também com a presença da coordenadora do CAESP, né? Que é uma educação inclusiva, e temos também outras representações. Amanhã, eu acredito que estará, né, um outro presente nessa reunião, que poderá, né, elas estão lá, as mães estarão lá, com o intuito mesmo de pedir ao secretário essa visão, pedir aos secretários essa sensibilidade, porque o número de profissionais que nós temos no município, com o número crescente, né, de crianças com essa deficiência, não é uma matemática que não fecha. Nós temos um profissional de psicologia na área de saúde. Isso é quase irrisório para atender não só crianças, mas toda a população. Então é preciso rever a estrutura do nosso município.
Se for necessário, a gestão pública envia para essa casa uma renovação na sua estrutura. Porque os números crescem e a gente continua com o mesmo quadro. E então a matemática não fecha, e quem sofre são, de fato, quem está precisando dessa cobertura, desse amparo. E quem tem que dar esse amparo é a gestão pública. Somos nós que estamos aqui também representando. E muitos entendimentos, às vezes, pensa que o vereador pode estar contratando um profissional. Infelizmente não pode. Então, vou deixar para amanhã, todos que vereadores, eu acredito que seria muito importante a presença de vocês, 9 horas, lá na Câmara, até porque eu acredito que chega para vocês todos os dias o mesmo pedido. Vindo na Secretaria de Educação, não é da Câmara. Vindo mais, muito obrigada. A palavra é Ricardo Costa. Obrigado, vereador. Eu gostaria de cumprimentar a Karina e Maria novamente, em seu nome e em nome de vocês. Eu cumprimento a todos os presentes. Cumprimento também a todos que nos acompanham pelas redes sociais e pela Macau da FM. Eu citei aqui os dois assuntos com os quais eu iria estar tocando nesse tempo. E quando o colega Vitor falou e que o nobre colega Marcelo também falou sobre o São João, eu antecipadamente aqui, há uma semana, 2 semanas antes do São João, eu foquei aqui no assunto da falta da organização do nosso São João, daquela criação de clima para envolver a população de Nossa Macaúbas, como se via no passado. Então, são detalhes que eu acho que todos se empolgam naquele momento. Eu vi, como exemplo, ali na quadra, faltou aquela bandeirola ali em cima da área que a gente fica ali dançando. São situações assim pequenas, mas de grande importância. E o que me chamou a atenção após o São João e durante o início desses festejos foi justamente, Marcelo, a exclusão de alguns nomes importantes da nossa terra como artistas. Entre eles, eu vou citar alguns aqui. Eu não vi Vinícius Moreno tocar. Eu não vi Ciro Sampaio. Eu não vi Ito Moreno tocar. Isso é desastimável. Quanto, ao mesmo tempo, a gente vê bandas que não merecem tocar em todas as festas do nosso município, desde a primeira cavalgada do açude até o Réveillon. Bandas que nunca ficaram fora de uma única festa. E eu tenho aqui, senhoras e senhores, já os contratos de inexigibilidade dessa banda para tocar em todas as festas até o final do ano. Já com pagamentos, já prontos para ser feitos. Qual o critério que está sendo usado para a escolha dessas bandas? E qual o critério que excluiu esses outros artistas da nossa terra? Então, eu acho que o secretário tem que vir aqui explicar por que foi contratada uma banda de R$490 mil e deixou de fora um filho da terra que se contrata por R$5 mil. Onde está a nossa lei prata da casa que está aprovada e votada nessa casa que não está sendo respeitada? Deixo aqui esse pensamento para os senhores e senhores. O outro assunto que eu vi um vídeo do atual gestor ontem, falando sobre uma fatalidade que houve com o senhor Roberto, ao qual eu deixo aqui minhas condolências à família, lamento profundamente sobre o assunto. Agora, o que eu não entendo é tentar politizar uma fatalidade, um assunto como este. Eu acho que não é o momento, não é adequado politizar. É uma fatalidade, existe um quebra-mola, está bem sinalizado. Não estou justificando o acidente, mas temos que ver que não é que a pessoa passa naquele quebra-mola em alta velocidade. Se porventura passar devagar, não haverá um acidente. Então, ao mesmo tempo, faça lembrar aos senhoras e senhores que foi comovente aqui nesta casa, há 3 meses, um acidente que houve nessa mesma rodovia por falta de quebra-molas. Aonde uma criança de 4 anos foi atropelada e morta. Agora, passem, senhoras e senhores. Vocês sabem por qual veículo? Uma caçamba da prefeitura sem freio. E a criança estava descendo
do ônibus escolar, a caçamba viu. E lá está a marca até hoje desse acidente, com risco de uma única roda de mais de 50 metros do freio do carro. Atropelou essa criança em frente à sua residência. A criança morreu no local. E para vocês ficarem ainda mais abismados, o prefeito, o secretário, ninguém da prefeitura fez vídeo defendendo aquela família ou comovendo a população sobre isso. Isso sim é lastimável. E ainda para piorar, neste momento do acidente, quando chegou uma pessoa da prefeitura na casa destes pais, ao qual o pai estava na porta, esperando os filhos serem recolhidos, essa pessoa da prefeitura chegou, bateu no ombro do pai e falou: isso é coisa da vida. Mas você sabe qual foi a preocupação dessa pessoa? Foi retirar a caçamba do local para uma referência no local. E por isso ficou. A família está lá desolada até hoje. E nada a prefeitura tomou de providência. Agora, é lamentável realmente acidente como o dele. Se o quebra-mola está bem feito, vamos corrigir. Agora, não politize um drama familiar com isso, não. Aqui na cidade, senhoras e senhores, há 2 meses teve outro acidente, senhor presidente, eu concluí. Aonde, em frente ao campo do esporte, tinha um quebra-mola, que também não estava sinalizado, feito e construído pela prefeitura, aonde um senhor de idade com a moto não viu o quebra-mola, sem sinalização, sem pintura, caiu, quebrou o braço, quebrou a clavícula, ficou em coma, graças a Deus recuperou. A prefeitura veio sensibilizar sobre isso. Agora, tentar politizar uma fatalidade do Senhor, isso é inadmissível. Tem muitas coisas que a prefeitura deveria preocupar e pesar com o mesmo peso. Eu deixo aqui a minha nota de repúdio ao gestor que está politizando tudo em Macaúbas. De certa forma, até com um certo desespero. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Carlinhos de André. Quero mais uma vez aqui cumprimentar os colegas vereadores, a vereadora Márcia, a vereadora Ana, todos aqui presentes, todos estão nos ouvindo, bom dia. Quero aqui só para dar continuidade do que eu falei antes, do que é expediente. O projeto 237 foi retirado dessa casa. Espero que realmente o secretário e o jurídico da prefeitura venham até essa casa. Eu quero que faça a convocação a eles, para eles explicar realmente onde vai ser a carga de descarga, que os comerciantes falam que vai ser lá na Rodoviária do Parque. Então, quero que eles explicar aos comerciantes local certo onde vai ser, qual a rua vai ser zona azul. Quem sabe da preocupação, como nós todos temos aqui, vereadores, da preocupação do trânsito de Macaúbas realmente precisa de organizar, mas eu espero que eles também expliquem aos comerciantes que eles estão, no caso, de todo mundo aí, que o que eles falam é coisa absurda. Então, eu espero que não é assim também, né? Mas eles querem que venha explicar realmente como vai ficar o caso. Quero falar aqui também da limpeza do banheiro, eu falei na sessão passada, e você atentamente e preocupada com aquela comunidade também, fez indicação aonde realmente, eu falei na sessão passada, os casos que estavam no banheiro, vai ver, folha que estava, né, dentro de ontem mesmo, o funcionário que estava trabalhando lá, a correta assim mesmo voltou a trabalhar, porque a gente viu os casos que estavam ali respondendo e também sem energia. E eu falo isso, liguei várias vezes para o secretário para tomar providência, ele não me atendeu, mandei mensagem que está em reunião. Eu acho que ele tem reunião de manhã até a noite. Não existe a coisa daquela, não. Todo está na reunião, está todo na reunião e não dá resposta, velho. Eu acho que você, como presidente, o líder do governo, toma providência desses casos, bota a procura também ali, mas o funcionário não voltou, mesmo a ser doente, e limpou o banheiro, está limpando o banheiro.
realmente agradeço também a sua preocupação pela comunidade do Pajeú, mas o escuridão continua. Inclusive, eu estava aqui, entrei lá na festa, as mulheres entravam no banheiro com os celulares ligados. Então, eu espero que ele atenda, não é que ele atender nós, atende você pelo menos, e manda a notícia também aquela situação no Pajeú. E eu falei também de Canatiba, você viu lá, você mesmo foi em Canatiba e viu o escuridão que estava lá. E o povo criticando, falando. Eu fiquei até com vergonha, Marcelo. Eu, seu governador de Canatiba, como nós todos somos, toda a comunidade, eu, Anderson de lá, e ver a situação que estava Canatiba. Então, eu também fui lá antes e falou para alguns que vergonha, mas infelizmente eles não atendem a gente. Então, se atende você, para atender nós, fica difícil. Eu sou vereador da situação, mas não vou ter o prefeito para botar secretário para continuar aquela situação que está resolvendo no nosso município, não, viu? Eu estou aqui para ajudar, e não para. E o que eu falo aqui, realmente, o que eu falo aqui, convicção do que eu estou falando. Quero também falar aqui da festa, do Raso, uma festa de muita gente, muito boa, mas realmente, né, a gente viu a situação daquela escuridão que estava ali, sem transformador. Também aqui vai fazer um ofício, se todos, vereadores quiserem, faz em nome de todos dessa casa, faz em nome dessa casa, um transformador, aquela comunidade, vai fazer também, particularmente, eu, o William e o Pedro de Márcio, pedi, né, para levar a Pedro Tavares também, e também a Manuel Rocha, sobre aquela situação desse transformador. E também para o Estado também, que é uma situação precária, que o povo também quer eleger, está caindo. Eu recebi a mensagem aqui agora. Então, vamos fazer ofício. Se alguém todos não quiser fazer, eles fazem na esquadra, para o deputado Manuel Rocha. Quero falar aqui, cara, eu não sou dono da verdade, nem como você também mas eu vi você falando aqui atentamente dos quebra-molas. Inclusive, eu fiz as ligações desses quebra-molas. Mas você, mais Ana, que é feito ao governo do Estado, ao secretário Sérgio Brito, e realmente está sinalizado, mas nós não podemos dar só com a peneira, como você bem falou, tem que consertar. Não existe aquele que está vindo muito alto, os carros estão enganchando. E realmente, você falou que vai consertar, que tem que consertar. Você, humildemente, falou isso aqui, e realmente tem que consertar, porque é muito alto. Não tem condição. Eu acho que a fatalidade que teve não foi por causa que, às vezes, que realmente estava muito alto, mas tem que consertar. Não tem condição de deixar os quebra-molas daquelas alturas. Eu passei com um carro da minha mulher lá e que deixou o pessoal. Ficou enganchado. Isso aí realmente, revendo isso aí, pensa você, vereador atuando, vereador que pensa no município e veja a situação. Não estou aqui para falar de afrontar você, mas realmente é o que está acontecendo e você falou também no telefone que tem que acertar. Então, eu quero aqui agradecer a todos e um bom dia a todos. Com a palavra do vereador José dos Anjos. Então, presidente, vereadores, vereadoras, Márcia, pessoal que precisa mais fazer bom dia. Olha, Marcelo Nogueira, eu quero reforçar aqui a tua fala sobre Nova Macaúbas. Eu fui vereador mais votado de Nova Macaúbas e quero sim agradecer as suas palavras, trazer que a necessidade civil é um lugar que hoje se encontra abandonado há tempos, não é agora, há tempos, está abandonado em termos seria aquelas pessoas com alguma coisa que queriam beneficiar. Por exemplo, nós temos lá, como você falou, 300 famílias. Tem aqui a representante, não sei se é da ação social, da educação, mas mesmo assim, falta ali Nova Macaúbas. Olha bem, e priorizar da família, não é para Nova Macaúbas, não.
Em volta, lá na rua Cruzeiro, tem bastante habitante ali naquela localidade ali, Pau de D'Égua, vem Carvalho, Buquê, Espera, que forma uma população grandiosa, que dá sim, para formar sim, um plano de saúde da família ali. Porque muitas vezes, vereador, aquela família que ali estão morando é porque muitos não têm possibilidade de construir aqui nas férias. Então, muita gente veio de longe da zona rural construir ali para aproximar mais das férias, para ter benefícios à saúde, à educação, a outras coisas. Mas, infelizmente, até hoje, depois que formou ali um povoado de Nova Macaúbas, está formando, está crescendo, está faltando, sim, muita coisa para aquela população. Iluminação pública, asfaltamento, porque lá já tem ruas, já, entendeu? As principais deveriam estar asfaltadas. E saúde, o esporte, agora Neto, porque você está no campo, ficou muito tempo lá, e aí deram a ajeitar no campeonato o pessoal, mas eu fui lá, no dia que eu fui, eu estava jogando bola com uma montanha de terra. Aí eu procurei o secretário lá dele, porque ele pegou e foi lá e fez o trabalho. Mas naquela população, sim, vamos colocar uma reunião com o poder público para abordar a necessidade da população de Nova Macaúbas e o que se gritou de Nova Macaúbas vizinho aqui. Eu quero aqui, senhores e senhoras, também aqui sobre as vagas, as 10 vagas. Há necessidade, sim, da criação desses agentes de trânsito para melhorar o nosso município. Já tem aqui, quando foi em outro concurso, 4 pessoas que fez esse concurso, mas como foi falado aqui, citada pelo colega, sobre o concurso público, 190 pessoas que fizeram um concurso público e até hoje não foi chamado. Então, para reforçar, pedir ao prefeito que olhe com carinho, porque tem muita gente que às vezes não estão aqui presente, porque já está tendo um cargo lá de contrato, de outras coisas, e às vezes não vem aqui até com cisma de vender, entendeu? Mas que olhe com carinho e que chame esses servidores, já falam servidores, porque eles passaram no concurso e às vezes faz contratos de formas não muito claras, Só pegar uma taxa aqui, em relação à presidente, só para concluir, tem esse concurso, e nós fizemos levantamento, uma grande parte desses concursados já têm um contrato na prefeitura. Então, não é uma desculpa que esperar a folha. Nós temos uma porcentagem aqui, presidente, que não vão assumir mais esse concurso, pois já está morando em outro estado. Então, se fazer o levantamento para achar o peixe fino, não vai exonerar o município da forma que estão dizendo. E tem a questão de empatia, quantos anos se arrastando isso? Então, e outra, só para pequena observação, para harmonizar o trânsito da nossa cidade, tem que ter, é obrigatório ter os agentes de trânsito concursados. Se nós não tivéssemos agentes de trânsito concursados, vai ser inviável e impossível organizar o trânsito da nossa cidade. Muito obrigado. Eu só para terminar, senhor presidente, eu quero dizer que eu sou a favor da criação dos agentes. Agora, que a prefeitura também resguarde o concurso que ficaram, que fez em torno dele. Entendeu? E dizer que essas pessoas que estão contratadas hoje, que fez aquele concurso, são maioria hoje já que trabalha. E para rever essa situação.
Eu queria falar também, mas está em pouco do tempo, sobre o autismo, sobre outras coisas dentro do nosso município, mas eu deixo para uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Senhor presidente, na questão de ordem, eu acredito que nós vereadores devemos acatar a opinião da vereadora Márcia. A gente, dessa casa, a gente tem reunião com os secretários, depois da sessão à quinta. E aí, depois dessa sessão, se ficar algo que não venha a explicar, a gente convocar o secretário. Aí eu gostaria de pedir aos senhores vereadores que acatasse essa opinião da vereadora Márcia, se possível, presidente. Certo, vereador, eu quero agradecer também a vereadora Márcia pela ideia. Fique então na nossa de hoje a 8, aí finalizando a sessão, reunião com o secretário de saúde, todos os vereadores presentes. Quero que antes de encerrar, agradecer a cada um de vocês, agradecer a Deus, a todos os vereadores, colaboradores dessa casa e ouvintes da área. Um bom dia, fique com Deus. Muito obrigado.